Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula. Então, página 202 do livro didático 202 e 203 será a nossa querida aula. Dando continuidade, como eu falei, recapitulando, o peso, a força-peso, ela gera, certo, um sentido e uma direção. Os corpos vão sendo puxados para o centro do planeta Terra. E essa força-peso é a força resultante, certo? Exatamente, é a força resultante, força-peso. Você tem a mesma massa, a aceleração é a gravidade e a força-peso é a força resultante desse evento, no caso, do puxar da gravidade em direção ao centro da Terra. Esse peso é exatamente o resultado da interação entre a massa de um corpo, de um ser humano, por exemplo, ou de uma maçã, de uma laranja, de uma uva, que esteja presa no galho e caia no chão. Entendeu? Exatamente isso. Esta força que resulta da interação das forças. Nós temos, no caso aqui no planeta Terra, a aceleração da gravidade, como nós já abordamos aqui comumente. Então, vamos lá. Para entender isso, como eu já havia dito, você pode pegar uma bola, seja ela uma bola comum ou uma bola de assopro, né? Você pode usar a bola de assopro com a pena, você pode usar qualquer tipo de bola de futebol. Você pega a bola e solta com uma pluma, uma pena. Só que você pode pegar também uma bola de futebol e um caderno, um livro, ok? O que acontece? Uma laranja ou uma maçã, tá lá uma árvore e o galho. Depois você tem o fruto lá, uma goiaba, qualquer fruto empendurado, e ele cai no chão. Reza a lenda que o que aconteceu? Newton estava estudando debaixo de uma árvore, como faziam muitas pessoas que podiam estudar lá na época dele. Ele estava debaixo de uma árvore estudando, lendo um livro. Só que havia a macieira, né? Estava com ele, já tinha uns frutos já maduros e um desses frutos caiu, bateu na cabeça dele. Poucas pessoas perceberam o que acontecia na época. Não entendiam direito e tinham outras interpretações para a ação da gravidade na natureza. Okay? Então, o que aconteceu? Newton foi e percebeu que havia uma distância entre o fruto e a cabeça dele, e essa distância fazia com que ele percebeu que essa distância fazia com que o fruto ela tivesse uma velocidade nesse pouco espaço muito grande. E isso foi sendo alimentado por alguma força que puxava para baixo, que ele não sabia o que era. Daí ele foi pesquisando e percebendo com a hidrostática de Arquimedes e a física de Arquimedes no geral, que havia uma força que puxava os corpos para o centro da Terra. Só que ele não tinha dado ainda um nome, Arquimedes não tinha dado nome. Aristóteles chegou a estudar também, só que não havia ainda uma definição. Newton, quando foi estudar sobre essa relação com a força da gravidade, essa força, né, que nós chamamos de gravidade,
ele viu que havia uma aceleração ali e não uma velocidade. Então ele corrigiu esse detalhe. A queda de um fruto, okay, ele gera exatamente este padrão de movimento que eu já vi abordado aqui com vocês, explicado para vocês, que é a força resultante, a força da gravidade dos corpos. Olha lá. Aqui no caso a força resultante, mais uma vez, é o que? O peso do corpo. Explicando aqui, relacionando com a força da gravidade. Vamos pegar aqui um exemplo. A massa do corpo e a gravidade local. Você pode observar que a aceleração é metros por segundo ao quadrado, como eu já falei, e a massa em peso de quilos. Então é sempre o padrão. Você multiplica a massa pela gravidade. Você transforma, aqui no caso, como ele falou, no caso do valor, os dados é 300 gramas, que dá 0,3 quilos. O de um, né, com a do outro, que é 900 gramas, 0,9 quilos. Veja aqui que são os exemplos da página anterior, dos dois casos. A gravidade é 9,8, só que aqui ele multiplicou por 9,8, mas eu já havia explicado em outras aulas que, inclusive no módulo passado, que independentemente da região do planeta Terra, do globo, a gravidade vai ser o que? A gravidade pode ser 10, para arredondar o grau, o valor. Eu posso considerar para a prova, eu vou ver se eu coloco para a prova da gente a atividade diagnóstica com o padrão 10, para não ficar esses cálculos 9,8, 9,7, fica uma coisa muito matematicamente, entendeu? Fica mais complicado do cálculo. Então eu vou deixar gravidade 10 por padrão para facilitar o cálculo. Você multiplica massa vezes a gravidade no P1, né, o peso 1 do primeiro peso, que foi relacionado ao primeiro corpo da resolução. A força de Newton foi menos de 3. Veja que a outra está quase 9, ou seja, quase o que? Quase 3 vezes. Por quê? Veja que a aceleração da gravidade é a mesma. O que mudou foi que a 3 vezes, 0,9 é 3 vezes 0,3. Então, a intensidade a intensidade de força do pacote de areia com 300 gramas é um pouco menos de 3 vezes da outra mesma força de atração da Terra sobre o pacote de massa de 900 gramas ou 0,9 quilos, como mostrados aqui. Ele pegou o valor de um e o valor do outro e comparou, e pegou o que? O valor e comparou. Multiplicou pela gravidade para saber o peso dele em newtons. Então, aqui houve a massa, né, que a gente chama de peso, né, que na verdade é massa em quilos. E por aí vai. Agora vamos abordar os movimentos dos corpos em queda livre, ok? Como eu já havia explicado para vocês, queda livre é o que aconteceu lá do experimento, o fato, né, aleatório que aconteceu com o Newton lá quando ele estava estudando. Então, essa queda livre, Newton fez o que? Ele pegou depois de dois objetos, ele estava depois desse evento, o que foi que ele fez? Ele pegou dois objetos e resolveu soltá-los de uma mesma altura. Esticou os braços, tinha dois objetos, soltou-os ao mesmo tempo. Notou que muitas das vezes alguns deles, com pesos aproximados, caem ao mesmo momento no chão. Daí Newton fez o que? Ele subiu no prédio, numa estrutura, né, qualquer tipo de construção da época dele, uma casa de 2 andares ou coisa do tipo, ou num castelo, subiu e jogou dois objetos com pesos aproximados e foi observando padrões que existiam de queda livre de corpos, e notou que muitas das vezes esses corpos até caíam no mesmo momento. Só que o que acontece?
Você já observou, por exemplo, como é que caem alguns objetos no chão, entendeu? Por exemplo, a caneta. Estou anotando que o professor está falando, a caneta escorregou da mão e caiu, entendeu? Ela sozinha, ok? Ela tem uma velocidade, essa aceleração, a velocidade ela é alimentada por uma aceleração, e essa aceleração é a aceleração só da gravidade. Os corpos, quando lançados, quando eles são soltos, melhor dizendo, eles seguem uma trajetória própria, ok? Na queda livre é o que? Você não há lançamento, ou seja, você não direciona para um lado, você deixa o corpo cair em linha reta de cima para baixo, vertical ao chão, de maneira que somente a aceleração da gravidade o dê o sentido e a direção, ok? Então, desprezando forças como resistência do ar ou até mesmo o próprio vento, como eu falei, a pluma da pena, sem vento ela cai ao mesmo tempo que uma bola. Com o vento ela cai diferente, ok? Com o vento a leve ela cai diferente. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês em casa, atividade de casa, ciência na prática, ok? Vocês podem pegar aí qualquer de dois objetos e fazerem testes em casa, certo? Por exemplo, aqui no caso da página 203, ele fala de uma borracha, duas borrachas, e você faz esse experimento ali com sacola e tudo mais, só que ao invés de você fazer todo esse experimento, eu vou adaptá-lo. Uma borracha vai ter meio que uma sacola segurando, parecendo um paraquedas, feita com barbante, e outra sozinha. O que eu vou pedir para vocês? Vou mudar um pouco o experimento. Peguei objetos distintos, uma caneta e uma agenda, uma caneta e um livro, uma caneta e um caderno e um livro, que tenham, vocês percebam que o peso deles é aproximado, ou você vê que ligeiramente, por exemplo, o caderno ele é mais pesado do que a caneta. Então compare estes pesos, essas atividades, você faça esse peso, faça essa análise de objetos, compare 2, 3 objetos distintos, ok? Por favor, cuidado, não coloquem objetos de vidro, né? Porque quando caem no chão se machucam. Então muito cuidado, só de plástico. E ainda assim nem todos de plástico, né? Tem que tomar cuidado para o próprio plástico não ser destruído com a queda. E vejam o resultado. Eu quero saber de vocês o resultado. Eu quero que vocês me digam aí o resultado que vocês conseguiram fazer, ok? São objetos simples, não precisa de muita coisa. Um caderno e a caneta, um livro e a caneta, um caderno e o livro. Certo, gente? Vamos ficando por aqui. Boa quarentena. Fique com Deus. Certo? Tchau, tchau.